A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Hoje nós estamos na nossa 14ª aula sobre as parábolas de Jesus e vamos falar de perdidos e achados, né? O evangelho aí para os marginalizados. Textos bastante conhecidos, né? Nós vamos aqui juntar eles. A ideia é que você possa compreender o grande amor de Deus por um pecador perdido, por uma pecadora perdida, e a grande alegria dele quando este é recuperado. Esta é recuperada. É assim maravilhoso. Espero que você possa, ao final dessa lição, também chegar a essa conclusão. Antes de iniciar o nosso estudo, vamos orar? Pai de amor, Deus eterno, nós te rendemos graças nessa hora e pedimos que o teu Santo Espírito ilumine o entendimento da tua palavra, aquilo que nós vamos estudar aqui nesse momento, que nós possamos, ó Deus, sair dessa aula edificados, mais perto da estatura de Cristo, Senhor. Dá-nos entendimento, ajuda-nos, assim nós pedimos, nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, para nossa aula, nesse momento, nós vamos ler um trecho um pouquinho longo aí do Evangelho de Lucas, no capítulo 15, de 1 a 32, e é interessante porque aqui nós temos três parábolas de Jesus sobre aquilo que foi perdido e que foi achado. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então, aqui a gente vai colocar para o nosso entendimento, para a nossa aula, que Lucas 15, então na verdade, seria a mesma parábola, só que em dimensões diferentes, né? Então no versículo 3 a gente lê que então lhe propôs esta parábola, então dá a ideia de que é uma única, e aí segue a história da ovelha, depois fala da dracma e por último do filho perdido. Então a ideia aqui é que Jesus continuou contando, na verdade, uma grande história de achados e perdidos e como Deus trabalha e como Deus opera a partir disso. Então vamos ao texto bíblico? Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até com eles come. Então Jesus lhes contou essa parábola. Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou, suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se arrumou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui, morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor e não sou mais digno de ser chamado seu filho.
O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem um novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando um novilho? O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Jesus, ele conta essa parábola então em 3 dimensões, mostrando aqui a atuação da Trindade na busca dos perdidos. Olha só, a ovelha perdida, né? Deus o Filho, que é o bom pastor que busca a ovelha perdida, a dracma perdida, Deus o Espírito Santo que ilumina as trevas até achar aquela moeda de grande valor, e o filho perdido, né? Deus o Pai que recebe o filho de volta. Então, dentro desse contexto dessa parábola, nós temos 2 grupos de pessoas: os publicanos e pecadores que se aproximam de Jesus e os homens religiosos que murmuravam porque Jesus estava associando-se com os pecadores. Notemos aqui que esses 2 grupos de pessoas fornecem aqui um pano de fundo para o ensino de Jesus nesse capítulo, que enfatiza para nós qual é o tipo de ministério de Jesus. Ele veio chamar os pobres, os párias, os desprezados, os marginalizados. Os fariseus constantemente o criticavam porque eles se relacionavam com essas pessoas. Entretanto, Jesus já tinha se explicado a respeito dessas pessoas. Lembra que ele fala em Lucas 5,31 que os são não precisam de médicos e sim os doentes. Então, essas 3 histórias mostram aqui pra gente a maravilhosa razão da atitude de Jesus, que é a grande alegria quando o pecador perdido se vê recuperado, quando ele é recuperado, né? Então, é muito importante isso, porque a gente sempre escuta: Jesus andou com os pecadores, mas não é só a questão do andar, mas é o que acontecia quando Jesus andava com os pecadores. Os pecadores se arrependiam, mudavam de vida, não continuavam pecadores, né? Ver isso é muito importante. E além de aprender então verdades preciosas a respeito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui essa perspectiva da Trindade, nós vamos também aprender 4 verdades a respeito do ser humano, a respeito de mim, de você, de nós. Primeira verdade, o perdido. Então, uma das palavras-chave que descreve o ser humano nessas 3 histórias é perdido. Né? A história de um pastor que tinha 100 ovelhas, mas uma delas se perde. Então, nessa história, a ovelha não se desvia deliberadamente, né? Ela simplesmente não prestou atenção ao que acontecia ao seu redor, então o rebanho foi numa direção e provavelmente ela seguiu para outra. E aí a ovelha aqui é tida como animal tolo, porque não tem senso de direção, e é um pouco como a gente, né? E isso tem acontecido frequentemente também com muitos alunos da escola bíblica, né? O profeta Isaías, ele acertou quando ele escreveu que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então, perdido. Fala do estado miserável da ovelha que se havia desviado, né? E do terno amor do pastor. Segundo aqui, né, dentro dessa concepção de perdido, a história de uma mulher que tinha 10 dracmas, mas perdeu uma. Né? Não foi uma moeda de 50 centavos. Provavelmente essas 10 moedas de prata aí, elas faziam parte de um enfeite colado na testa, sabe? Aqueles enfeites que tinham na antiguidade, que era equivalente a uma aliança de casamento. Então era algo muito precioso. Uma fazia muita diferença, fazia falta. Então uma havia se perdido, né? Pode ser por um descuido, enfim, mas o fato é que se perdeu. Então essa
ânsia de buscar é porque ela fazia falta no enfeite, né? Naquilo que a mulher usava. E aí a história do filho perdido. A época dessa história, né? Um pai ele poderia dispor dos seus bens ainda quando estava vivo por herança ou por doação. E certo pai que então, né, fala que tinha 2 filhos e o mais novo dele pediu a sua parte na herança. Ele estava com tanta pressa que ele não queria esperar o pai morrer. Então ele antecipa aquilo que lhe é direito. Então o pai deu e o filho foi para longe do pai, né? Se a gente olhar para a nossa Constituição atual também, você pode fazer um testamento já e deixar tudo certo, mas você pode também doar em vida já os seus bens para a pessoa sem usufruto, então já é dela diretamente, ou com usufruto e ela só pode dar fim ou usar da forma que quer depois que a pessoa falece. Mas nesse caso aqui, então, ele dá a parte da herança para o filho e o filho vai embora gastar essa parte da herança, né? Então, o pai deu e o filho vai embora para longe da casa do pai. E ele gastou tudo, né? A ideia aqui mostra que era uma vida extravagante, dissoluta, né? É interessante que o comentário bíblico africano descreve de maneira bem vívida, né, em linguagem contemporânea, esse texto. Fala que o filho mais novo arrebanhou o seu gado, vendeu e recebeu muito dinheiro em troca. Então foi para a cidade para gozar a vida. Finalmente ele era dono de si. E ele passou uma temporada com certeza maravilhosa dançando então nas discotecas, gastando seu dinheiro com carros, aparelho eletrônico, mulheres. Mas logo ele não tinha mais nenhum tostão, acabou, né? Então ele acabou dormindo na esquina coberto por jornais. E para aliviar a fome ele remexia latas de lixo. Então essa história mostra pra gente que o pecado, né, que consiste em gastar os bens criados por Deus e emprestados a nós já falamos bastante sobre mordomia cristã, né? O nosso corpo, o nosso tempo, a nossa saúde, a nossa mente, as nossas coisas materiais, enfim, o filho, ele ficou desamparado, ele fica com fome, sozinho e num estado de escravidão. E que vergonha, né? Que vergonha. Ele estava num chiqueiro guardando porcos e ele não podia nem comer aquela comida dada aos porcos, né? Quando na verdade vem a memória que ele podia ter na casa do pai dele do bom e do melhor se ele fosse apenas um empregado, sem ser filho, né? Então, há pessoas ainda hoje como esse filho, que elas estão perdidas por contas próprias, que elas escolhem viver no pecado, né? Distantes do pai, distantes da igreja, distantes da comunidade e estão vivendo uma vida miserável, miseravelmente miserável. Então, essa é a concepção de perdido, né? Então, essa palavra-chave das 3 histórias. Então, aqui, a grande lição aqui é que o que se perdeu é algo precioso, é algo de valor. Então, a ovelha, ela era valiosa para o pastor, porque ela fazia parte do rebanho. Então, a gente pode perguntar que diferença faz uma ovelha perdida em comparação com 99, né, que estão no aprisco. Faz muita diferença. Isso mostra o grande valor de cada ovelha para o pastor, né, simbolizando o apreço de Deus para cada indivíduo. E aqui a ideia não é que ele largou as 99 a Deus dará. Elas estavam guardadas no aprisco, devidamente alimentadas, cuidadas. Então, ele vai atrás dessa uma sem deixar o cuidado e o zelo com as outras 99, né? Diferente do que muita gente pensa por aí quando lê essa parábola. Então não é simplesmente largou as 99 e foi atrás de uma, não, né? Um pastor, ele é zeloso com todas. Então, segundo, a dracma, ela era preciosa para essa mulher, porque fazia parte da aliança. Então, a mulher possuía 10 dracmas e valorizava cada uma delas, fazia parte do enfeite, né? A ovelha se perdeu por seus próprios pés, mas a moeda, ela se perde sozinha, né? Alguém descuidou dela e ela caiu do enfeite. Então, a moeda, ela tinha a imagem do rei, do imperador, mas ela estava perdida. Então, nós também, né? No fundo, nós éramos como essa dracma, nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, mas nós devemos lembrar que para Deus cada um de nós tem valor. A perda de um é tão séria para ele como a perda de todos, então isso é muito relevante. Terceiro, né, o filho ele era tão precioso para o pai porque fazia parte do lar, um filho sempre é precioso. Então nós que somos pais sabemos, né, como os nossos filhos, mesmo os pródigos, né, são preciosos para nós, quanto mais para Deus. E a terceira palavra e chave também das nossas parábolas é procurado.
O pastor ele deixa então as 99 ovelhas a fim de procurar uma única que se havia perdido. Então Jesus ele estava numa região onde a cena de um pastor cuidando de um rebanho era algo comum. Ele aproveita então para ilustrar o que, de acordo com o plano divino, precisa ser feito com uma ovelha perdida. Você não vai deixar ela perdida, ao Deus dará, né? Ela não pode ser ignorada, negligenciada, desprezada, como a atitude dos fariseus com aqueles e aquelas que estavam perdidas. Já estão perdidos mesmo, já estão no pecado, deixa eles lá. Então, aquilo que qualquer pastor faria em prol de uma ovelha perdida, Jesus trabalha aqui trazendo isso que é necessário ser feito em favor da alma de cada ser humano, mostrando o grande valor de cada pessoa, de cada indivíduo. Então, aqueles fariseus, eles deviam lembrar-se, né, das preciosas passagens do Antigo Testamento sobre o pastor e ovelha, Salmo 23, Ezequiel 34, enfim. Mateus 18, de 12 a 14, vai registrar uma lição aos discípulos para que cuidem dos membros mais fracos do rebanho do Senhor. Então, essa ideia da ovelha, do cuidado. E, né, nas nossas igrejas, se for ver, há um pouquinho de descuido desse sentido, porque quantas pessoas, né, já faziam parte do rebanho de Deus, mas por causa de tentações do mundo, desviaram-se dos caminhos do Senhor, escolheram estar lá fora, né? E hoje estão perdidas, mas elas são tão preciosas quanto aquelas pessoas que estão na igreja. Então vale a gente pensar, né? Nós temos orado por essas pessoas, buscado elas de alguma forma, né? Enfim, aí temos aí a mulher que procurou diligentemente então a moeda perdida, até encontrar essa moeda, né? Em algumas traduções a dracma. A gente sabe que ela acendeu uma vela para procurar essa moeda, usando a melhor iluminação possível para aumentar as chances de achar. Era o que tinha na época, né? Hoje a gente usa a lanterna do celular, naquela época era lamparina. Então as casas mais humildes, elas não tinham janela e a única entrada era a porta, a luz que vinha pela porta. Então o chão provavelmente era coberto de poeira. E ela varreu cuidadosamente então a casa toda, fazendo tudo para achar essa única moeda. Isso fala do ministério do Espírito Santo, que ilumina a alma da pessoa perdida, que ilumina cada um de nós. Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 4:6, que porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Que coisa linda! E aí nós temos a imagem, então, do pai que procura o filho perdido. Nessa história, a gente nota que antes que o filho chegasse em casa, o pai já estava à sua espera, né? Então, antes que ele pudesse confessar o seu pecado e pedir perdão, o seu pai já estava dando boas-vindas. Eu estava te esperando, que bom que você voltou. Então, essa parábola, ela descreve a bondade, a graça e a misericórdia sem limites e abundantes do amor de Deus. Então, como crentes, eu e você, nós temos a responsabilidade de ser parte da busca por aqueles que estão perdidos. Nós não podemos nos acomodar. Acendam suas luzes, peguem as suas vassouras e saiamos todos à procura de perdidos. Comece olhando para o seu trabalho, onde você está, na sua família, sua vizinhança. Comece orando por essas pessoas. E aí Deus vai te dando estratégia, vai dando o momento, e talvez nem seja você, ore por elas, né? Deus às vezes vai levantar outras pessoas para falar do evangelho para essas pessoas, né? E por último, né, a quarta palavra-chave, achados com alegria, né? Primeiro, alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida, né? Então, achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Não tem como aqui a gente fazer qualquer repreenda contra a ovelha que se desviava. Não dá, né? Nem houve qualquer murmuração por parte do pastor, é que ele não reclama, né? A gente nota aqui uma alegria tríplice, a alegria cheia de júbilo do pastor, a alegria dos amigos e dos vizinhos e a alegria no céu, né? Haverá festa no céu quando o pecador se arrepende. Não tem murmuração, por que estava longe? Por que isso? Por que aquilo? Não, é alegria, é festa, né? E
Segundo, ó, alegrai-vos comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Tendo-a achado, a mulher reuniu as amigas porque achou o que havia perdido. Então, a sua busca foi bem sucedida. Ela se alegra, né? O valor da moeda que se devia à efígie do imperador, né, estampada nela, o rosto do imperador, Jesus mostra mais uma vez aqui o valor de uma alma estimulada. O valor de uma alma na estimativa de Deus, né? Esse valor se deve à sua intenção de transformar a alma conforme a imagem de Cristo, conforme apontua Chaplin. Então, a alegria é algo que tem valor para Deus, né? Aqui é um valor monetário, humano, mas que o que? Simboliza uma aliança, algo que não pode ser perdido, não pode ser deixado para trás. E aí a gente vê na última parábola na última parte da parábola, regozijemo-nos porque este meu filho estava perdido e foi achado. Dá para soltar um aleluia, né? Esse meu filho estava morto e reviveu. Que alegria! No Novo Testamento, estar perdido é equivalente a estar morto. E isso é importante a gente ressaltar, porque ser achado ou ser salvo significa estar vivo, ser ressuscitado, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Cristo nos deu vida. Olha que alegria, mais uma vez, como nas duas outras histórias aqui, né? A característica final é o que é alegria. É alegria quando alguém é encontrado, quando o filho volta para o lar. Então, se alegre, é muito importante isso, se alegre quando aquilo que é procurado, aquilo que está perdido e que é precioso é encontrado. Nós precisamos nos alegrar sempre. A alegria é a marca do cristão, não podemos nos esquecer disso, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. E para nós concluirmos a nossa lição de hoje, o próprio Deus se alegra, mas também o povo precisa compartilhar essa alegria. Quando alguém que antes fazia parte do povo de Deus e se perdeu, é achado e volta para o Pai. Quando aquela pessoa difícil, que ninguém quer saber, resolve voltar para o seio da igreja, quer ser acompanhado, quer ser discipulado, quer mudar a sua vida, se alegre. Se alegre, ore por ela. Às vezes a gente fica até meio, será mesmo? Duvido. Não duvide, creia, ore, agradeça. O irmão mais velho ficou raivoso e se recusou a participar da festa, e ele reclamou da recepção generosa dispensada ao mais novo. A gente tem esse hábito, mas a gente não pode. Essa é uma história de 2 filhos perdidos, não apenas um. Não sei se você já percebeu. Porque o filho mais velho ele não quis compartilhar a alegria geral pela volta do irmão. Ao contar essa parábola, Jesus estava dizendo que esse filho mais velho era dos fariseus. E que todos precisavam de Cristo. Todos precisavam ser reavivados, transformados na pessoa dele. E é na sua morte e ressurreição que nós somos reavivados. Então, se alegre com aquele que foi perdido e achado. Esse evangelho que é para quem está na margem mesmo, quem está no fundo do poço. Nós precisamos desse evangelho todos os dias. Então, se alegre sempre. O Filho do Homem veio buscar e achar o que estava perdido. Ele veio salvar cada um que estava perdido. E isso é motivo de alegria. Que Deus abençoe você, o seu dia. Que essa aula possa ter sido edificante para a sua vida. E eu convido você a estar conosco hoje na IPEI de Araraquara, domingo, às 19h30. Ou se você está em São Carlos, no domingo às 10h15 da manhã, o nosso culto de celebração. Que Deus abençoe a sua vida, dá um like aí, compartilhe esse vídeo e nos ajude aqui, né, a encontrar público na internet, levar a palavra de Deus com graça e com amor para aqueles que necessitam. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.